Vamos lá falar do esporte. A partir desta quarta-feira, movimentações do rubro-negro em regime fechado, como a gente já está habituado a acompanhar semana após semana, né, dos treinamentos do esporte. Sempre uma brecha para a imprensa, que aconteceu nesta última terça, mas a partir de agora, até o próximo domingo pela manhã, o esporte terá movimentações, né, mais reservadas para os seus atletas. A novidade de ontem ficou por conta do lateral Dalbert, né, que treinou normalmente, né, com os demais jogadores, e a expectativa é de que ele possa ser relacionado para o jogo em Chapecó, até pelo tempo hábil de preparação. O esporte ainda vai ter toda esta semana livre para treinamentos, até a viagem que provavelmente deva acontecer no domingo, após a movimentação da manhã. Então, com isso, o esporte ganhando essa opção que não ficou à disposição dos últimos jogos rubro-negros. Em contrapartida, o atacante Romarinho ainda realizou um trabalho de transição física e, segundo o departamento médico do clube e até a própria comissão técnica, é tratado como dúvida para essa partida no sul do país, no jogo da terça que vem. Em contrapartida, o esporte tem aí os desfalques de Rafael Thierry e Filipinho, que seguem vetados pelo DM, assim como o atacante Gustavo Coutinho e o zagueiro Luciano Castan, que estão suspensos por tomarem o terceiro cartão amarelo na última partida no empate 1-1 diante do América Mineiro. Quem está pendurado dessa lista aí dos cartões do esporte são os meias Lucas Lima e Tite Ortiz, que hoje, na formação do técnico Mariano Sosso, são considerados titulares da equipe. O adversário do esporte, a Chapecoense, não está nem pensando nesse jogo. A Chapecoense ainda volta a campo amanhã. A Chapecoense tem um compromisso contra o Novo Horizontino, né? Um jogo que seria dessa rodada que o esporte enfrentaria o Operário, mas teve esse jogo adiado. Então, Novo Horizontino e Chapecoense se enfrentam em Novo Horizonte, no interior de São Paulo, né? E é bom ficar de olho nesse jogo, porque a depender dos pendurados da Chapecoense, que podem ser desfalques para o jogo da terça-feira, dia 23. Mas Chapecoense ainda não divulgou preço de ingressos para a torcida do esporte, bem como também pensando logo nesse jogo, nesse compromisso que a equipe do Sul terá fora de casa. O esporte está aguardando alguns dos detalhes para o acerto em definitivo com o lateral direito Leonel de Plácido. A gente até estava observando ontem algumas informações a respeito do jogador, e é o seguinte: de Plácido, ele no momento está resolvendo aí alguns detalhes fiscais para que ele possa viajar à capital pernambucana e realizar os exames médicos para, consequentemente, assinar o contrato com o esporte. O jogador chega ao Leão com um empréstimo de um ano, com opção de compra, e a opção de compra do esporte está fixada neste momento em $1.850.000, que nas cotações atuais são R$10 milhões por 75% dos direitos econômicos do lateral argentino de 30 anos. Então é uma informação até que veio inclusive da própria imprensa argentina, de que de Plácido ele apenas aguarda alguns trâmites burocráticos para chegar no Recife, realizar os exames e, consequentemente, ser apresentado, né, como um novo jogador do esporte. Ontem até surgiu um rumor na imprensa que para mim não serviu de definição alguma sobre a situação do zagueiro Facundo Agüero. O zagueiro renovou o seu contrato com o Santa Fé da Colômbia. E para tirá-lo da Colômbia, segundo o presidente do Santa Fé, só na base da compra. O Santa Fé não está disposto a emprestar Facundo Agüero para uma outra equipe. E essa questão da renovação contratual, é bom o torcedor, né, prestar atenção que a renovação contratual ela existe por vários motivos. Quando um jogador vai sair emprestado, que não é o caso do Facundo Agüero, na maioria das vezes, como um clube vai perder um ano com um jogador fora de seu plantel, ele acaba renovando o contrato por mais um ano. É uma prática comum, tanto aqui no futebol local, como também no futebol de fora do país. E também pode ser uma questão de valorização do próprio jogador,
para que o passe dele, né, os valores que venham a ser praticados numa negociação em definitivo, eles possam aumentar. Então ontem até houve um rumor de que não viria mais, de que é um jogador que está nos planos do Santa Fé, mas as palavras que foram ditas pelo presidente do Santa Fé em entrevista à imprensa colombiana é de que é um jogador que ganhou uma valorização no seu contrato e que não está descartada em momento algum a saída do jogador, e o Sport negocia com esse atleta, e até falávamos lá no nosso canal de que tem sim negociações avançadas, até colocamos ele como um status de novo zagueiro do Sport, mas trata-se de uma negociação que está bem encaminhada e que o Sport está, né, resolvendo aí os últimos pontos para selar este acordo. Em relação a Esteban Pavés, o volante chileno de 34 anos, como prevíamos, permanecerá no Colo-Colo, onde é ídolo da equipe. Já passou pelo futebol brasileiro em 2017, 2018 com a camisa do Atlético Paranaense, mas continuará no futebol local. E o aguardo de Igor Cariús. O Sport pode até contar, né, com um jogador na partida diante da Ponte Preta, que inclusive é o duelo depois do confronto do Sport diante da Chapecoense, e é um jogo que marca até o reencontro do Sport com Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, que é o atual treinador da Ponte Preta, e até pelo tempo com o qual, né, se foi falada a questão, né, da punição imposta a Igor Cariús, ele já vai estar à disposição. E houve até mais um detalhe sobre um possível acordo do Sport com o jogador, que, segundo as informações, dão conta de que Igor Cariús pode se acertar com o Leão por 2 anos. São 2 anos de contrato. Então é uma ideia aí que o Sport tem de reforçar esse setor, que hoje, por mais que tenha Filipinho no DM, a instabilidade de Riquelme na posição, né, e o próprio Dalbert, que entrou bem, seria um 4º nome para a lateral esquerda. Mas trata-se de um jogador com uma ótima identificação com a torcida, gostou das primeiras impressões dadas por Igor Cariús na temporada passada, e não vai ser diferente desta vez, até porque explicávamos ontem a situação de Cariús, que ele vinha em ritmo, né, de treinamentos com os demais atletas, só não atuando, né, com frequência, até mesmo porque estava punido por aquela participação, né, no esquema de manipulação de resultados, aquela operação penalidade máxima que desencadeou o Ministério Público de Goiás. Então, a gente aguarda só a situação e, consequentemente, o clube, né, o Sport, está aguardando o posicionamento da CBF sobre o caso, a documentação necessária para que possa contar oficialmente com esse jogador. E hoje à noite tem Série B do Campeonato Brasileiro, nesta noite com 2 jogos. Teremos 2 partidas dando continuidade à competição. Às 8h30 da noite, um jogo atrasado, né, do CRB contra o Botafogo de São Paulo, jogo acontecendo no Rei Pelé, mas a partida que interessa ao torcedor rubro-negro é mesmo a partida entre Operário e Goiás. Jogo às 9 da noite, no Germano Krieger, em Ponta Grossa. E por que esse jogo interessa? Porque o Operário é o 8º colocado com 22 pontos. Em caso de vitória do Operário, o Operário ultrapassa o Sport e tira o Sport do G4 da Série B. E em caso de vitória do Goiás, o Goiás vai a 24 pontos, os mesmos 24 pontos do Sport, mas pelos critérios de desempate, em especial o saldo de gols, o Goiás também tira o Sport da zona de classificação. Ou seja, só o empate interessa. Um resultado hoje de igualdade, o Operário vai a 23, o Goiás vai a 22 e o Sport termina mais uma rodada na zona de classificação. Termina a rodada, mas tem tudo para sair na próxima, até porque não vai entrar em campo e só volta a campo na terça-feira que vem.